noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o ex-ministro, o ex-governador Ciro Gomes. Boa noite, ministro. Boa noite, Ricardo. É um prazer muito grande atender o seu convite, atender aí a gente querida que está sintonizado na nossa emissora. E ao Teófilo, muito obrigado também pela oportunidade. Muito prazer em recebê-lo aqui. Obrigado também ao nosso jornalista Jean Teófilo, do Jornal do Brasil, a quem também convidei para participar desse debate. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos e boa noite. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Ministro, o Rio de Janeiro foi sacudido semana passada pela brutal execução da vereadora Marielle do PSOL. Isso no curso de uma intervenção federal, isso durante uma intervenção na segurança pública do governo federal, com a participação das Forças Armadas, toda a gestão pública sendo gestão da segurança pública entregue a generais do Exército, ou seja, parece que isso não é suficiente. O carioca, de maneira geral, está desesperançoso em relação ao fim desse processo de degradação da segurança pública, pondo em risco a sociedade de maneira geral. Como é que o senhor vê, o senhor que se propõe a presidir o Brasil, como é que o senhor vê a gravidade da crise da segurança pública no Rio? Eu vejo com muita preocupação, porque não é só no Rio. Fortaleza, que não conhecia esse fenômeno, o Ceará, por exemplo, pesteou também. Porque dois fenômenos aconteceram mais recentemente no Brasil, na última década, e simplesmente tomaram um protagonismo sem que se fizesse a mudança de nenhuma lei, sem que se atendesse às devidas priorizações do dinheiro. Está diminuindo nos últimos 10 anos os orçamentos para a segurança pública. E veja bem, a morte da vereadora choca porque está se matando também uma ideia, está se matando também um conjunto de valores. Mas o genocídio é geral. Foram 64.700 homicídios no Brasil nos últimos 12 meses. E a estrutura de poder no Brasil só tem sido capaz de investigar 8% de cada um deles. Ou seja, nós precisamos sair dessa enganação, que infelizmente inferniza o debate brasileiro, respeitar minimamente essa justa queixa do povo brasileiro de que ninguém mais tem paz, ninguém mais está incólume a perder a vida, não sabe se o filho volta mais tarde, por basicamente esses dois fenômenos. O narcotráfico, que movimenta bilhões de dólares e que já está usando esse dinheiro para subornar autoridades, entranhar-se na política, e as facções criminosas, que é um fenômeno bem peculiar do Brasil. Nasceram em São Paulo e no Rio de Janeiro no primeiro momento, mas se espalharam pelo Brasil inteiro ante a absoluta omissão das leis e das autoridades brasileiras. E no Rio tem um acréscimo, as milícias que atuam aqui, com participação de policiais. Lá no Ceará tem também. Policiais, ex-policiais. Isso está acontecendo porque a população começa a não crer mais no aparelho do Estado e começa a procurar alternativas, escapes. E diante disso, o aparato bélico, encher, cercar a favela com urutu, apontar fuzil para a favela, isso não resolve nada. Às vezes causa até uma sensação de paz, mas o que resolve isso é um conjunto inovador de providências. A mais urgente é assumir como federal a tarefa de cortar a cabeça, como for necessário, do narcotráfico e dessas facções criminosas. Isso não pode ser feito com a polícia local, por várias razões. A contaminação da corrupção, mas também o fato de que, por médio, o policial é um trabalhador cuja família está morando no território dominado pelo narcotráfico e pela facção criminosa. E para sobreviver tem que estabelecer algum acordo. O senhor concorda com a intervenção federal, então? Não, mas não. O senhor concorda com a decisão do presidente Michel Temer de fazer a intervenção federal no Rio de Janeiro? Nós votamos a favor porque nós percebemos que é um clamor popular pedindo isso. Mas no mesmo passo que nós, que não somos a favor do quanto para o melhor, apoiamos, para não dizer amanhã que a gente atrapalhou, nós denunciamos a falta de planejamento, nós denunciamos a falta de orçamento, nós denunciamos o equívoco conceitual de ocupar as Forças Armadas, que são treinadas para matar o inimigo,
com tarefas de polícia que são treinados para formar a culpa do meliante, do bandido, e trazê-la bem desenhada para o judiciário condenar. Mas quando eu estou falando aqui, vir de fora, é muito mais um aparato de inteligência e contra-inteligência. Comandos. Sim. Sabe, em vez de aparato, a Polícia Federal, os serviços de inteligência, aí sim das Forças Armadas, interagindo com os serviços de inteligências internacionais, porque o Brasil não produz cocaína. O Brasil não produz fuzil AR-15. Sim, mas Então, ministro... alguém aqui acredita, francamente, que a CIA americana, que a NSA, Agência de Segurança Interna Americana, não sabe que tem 100 mil fuzis produzidos nos Estados Unidos sendo exportados para o Brasil? Sabe. Recentemente foram presos, foram apreendidos aqui no Rio de Janeiro. Sabe. Então, uma quantidade enorme de fuzis sendo enviada exatamente para os Estados Unidos. Dentro de embalagens de eletrodomésticos. Vai que Israel não sabe. A Israel não sabe das coisas, sabe, das Uzi que estão aqui, sabe, os serviços de inteligência. Só que os políticos brasileiros que estão hoje dominando a cena não querem o serviço de inteligência trabalhando para azar, porque esse crime está junto também com a lavagem de dinheiro. Os paraísos fiscais, por exemplo, o ministro da Fazenda do Brasil, meu amigo, não estou condenando ele em nada, apenas veja como as leis brasileiras são estúpidas e as práticas das nossas elites são insensíveis. O Meirelles, a poupança do Meirelles é guardada no paraíso fiscal, nas Bahamas. O ex-chefe de polícia, só complementando o seu comentário dos fuzis, Hélio Luz, ele dizia isso, que você vai ver as quadrilhas de traficantes nas favelas, isso é gente que saiu da escola no meio do caminho. Qual é a capacidade que um cara desse tem para ligar para a Suíça e ligar para Sig Sauer, para fazer uma encomenda de fuzil, de munição? Outro fato que eu acho importante salientar, e queria saber a opinião do ministro, é o seguinte: é a primeira vez que o Estado paralelo, é a primeira vez que essas forças do crime executam um parlamentar no Rio de Janeiro absolutamente comprometido com as causas populares. Quer dizer, isso não tem registro, não tem antecedente. Quer dizer, está havendo eles partiram para cima agora de uma pessoa absolutamente de boa reputação, que fez um trabalho político absolutamente transparente e que fez uma denúncia contra a atuação de alguns policiais militares. Isso deixa as pessoas chocadas, porque então agora eles partiram para cima. Todos nós, então, não é mais o cidadão comum que passa por situação crítica. Também quem denuncia agora está merecendo uma reprimenda dessa envergadura. A cidade teve uma repercussão tremenda no dia do crime e muita gente está temendo. Há quem diga, inclusive, que tenha sido uma execução política. O senhor não acha que isso pode ser uma trava na intervenção federal no Rio de Janeiro? Bom, ela vai ser claramente utilizada para evidenciar o que já era verdade antes. O clamor popular, volto a dizer, pede uma providência diferente do feijão com arroz, que é polícia prende, Ministério Público representa, juiz condena e cadeia segrega, que nós já temos a segunda população carcerária do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. E um terço dela, 270 mil, são garotos. Moças e rapazes, mais rapazes do que moças, presos com em pequeníssimas quantidades de droga. Não estou sendo inocente de que é usuário. Muitos pelos provisórios, nem quando. Sim, na maior esmagadora maioria provisório, sem culpa formada, mas estão segregados. Só que na hora que ele atravessa o portal da cadeia, ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa, sim, ou vai ser estuprado ou morto. Uhum. E isso está criando um exército absolutamente poderoso no Brasil. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o ex-ministro e pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-ministro, o ex-governador e pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, contando com a participação do jornalista Jean Teófilo, do Jornal do Brasil. Ministro, vamos falar um pouco de economia. A ex-presidente Dilma concedeu várias isenções fiscais, desonerações, que somaram 485 bilhões, na expectativa de que os empresários investissem, gerassem emprego e melhorassem a situação do emprego no Brasil. O presidente Temer fez a reforma trabalhista na expectativa de que também facilitasse as contratações, pelo menos essa era uma das alegações. Fez também o teto de gastos, uma medida de natureza liberal, que também, segundo ele, iria fazer com que a economia deslanchasse.
Houve um pequeno crescimento do PIB de 1% em 2017, muito decorrente da agropecuária, que teve um peso preponderante. Somente. Mas o desemprego continua de maneira inaceitável. 12 milhões de desempregados no Brasil. Como é que se rompe isso, ministro? O Brasil, desde 1980, e eu estou procurando me refugiar nisso, não cresce. Porque nós temos aí um crescimento ridículo de 2% ao ano, só que assim, cresce 5, cai 3, cresce 5, cai 3, de maneira que é estrutural o problema brasileiro e é de modelo econômico. E essas providências todas são mentirosas, elas atiram no lugar errado. E o capitalista médio brasileiro, especialmente esse um pouco mais ligado ao mundo financeiro, ele não aprendeu que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. E nós estamos destruindo a renda do trabalho no Brasil. A informalidade está destruindo a renda pública. Pela primeira vez na história, mais da metade do Brasil trabalhador está na informalidade, correndo do rapa nas cidades, procurando levar algum para casa ainda honestamente, e estressando o sistema de saúde, estressando o sistema previdenciário sem contribuir. Porque nós introduzimos essa loucura de introduzir insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho. O Brasil precisa discutir e acompanhar, é a hora, um novo projeto de desenvolvimento que tenha compromisso com a agenda popular, que é saúde pública, que é educação pública, se a gente depende de verdadeiras prioridades, é também na preocupação do povo corrupção e emprego. Para isso acontecer, a gente tem que dizer de onde vem o dinheiro. Portanto, nós temos que pôr em debate o conserto das contas do governo. E aí não tenha dúvida, Ricardo, nós temos um probleminha. O ano passado, 51,7% do orçamento é executado, ou seja, mais da metade do dinheiro que foi arrecadado do povo foi entregue a meia dúzia de brasileiros através de juros e rolagem de dívida. Mais da metade do orçamento executado do ano passado. A outra metade, já menor, 29% é o problema da Previdência. Só que, dentro desses 29%, não é o povão. 2% dos beneficiários, 2 de cada 100, levam quase um terço de tudo. Justamente a turma rica do andar de cima, das grandes corporações, do setor público. Do setor público. O que pesa na Previdência é o setor público. Vamos ter clareza. Juízes, políticos, Ministério Público, militares, em certo aspecto. Que é o setor público que pesa. Basicamente o setor público, não é o povão. Só para a gente ter clareza. Ou seja, sobra 21% de tudo que foi gasto para a agenda do povo. Saúde, educação, segurança. O Rio de Janeiro está simplesmente sem condição, obrigado pelo governo federal, de não renovar os quadros do serviço público. Por 20 anos. Ou seja, os policiais que são mortos, não podem ser com quem também está a minha solidariedade, né? Os policiais que se aposentam, não vão ser repostos. E aí você vai resolver isso com a presença do Exército. Isso é mentira, pura e simples enganação em cima de uma justa queixa do nosso povo. Ministro, vamos falar das reformas. O Brasil ficou durante um período, agora não, porque o presidente Temer já desistiu da reforma da Previdência, nessa discussão de que teríamos um governo reformista. O presidente Temer, não, eu vou ficar com popularidade em baixa, mas eu vou fazer um governo que vai entrar para a história como o governo das grandes reformas. Muito bem. Como é que o senhor se situa em relação às reformas? A questão da Previdência, que é uma questão... O governador Pezão esteve nesse programa, conversou com a gente, mostrou os números são insustentáveis da Previdência do Rio de Janeiro. Se gasta muito mais com os aposentados, com os inativos, do que com a folha dos servidores ativos. Ou seja, essa conta não fecha. Como é que se supera isso, não só na questão da Previdência, mas também com as outras reformas? A reforma, por exemplo, tributária, que é uma questão que não chegou ainda ao consenso. Cada estado entra em guerra com outro estado para atrair investimentos, faz concessões e tal. Então, como é que o senhor situa diante dessas questões? O senhor também é um reformista, o senhor acha que é o momento de se mudar essas duas questões que são fundamentais para se rediscutir o Brasil? O Brasil precisa mudar. 64.700 homicídios impunes, 2% de crescimento médio ao ano durante décadas, com a população crescendo quase o mesmo tanto, 34.800.000 na informalidade, correndo, como eu disse, do rapa nas cidades, demonstra que o Brasil precisa mudar. E a hora de debater isso é agora. Ao invés da gente escolher Chico, Manel, Rosa, porque é mais simpático, é mais antipático, fala bonito ou não fala bonito, a marketagem, as musiquinhas, a gente tem que obrigar o debate a acontecer mexendo com a inteligência do povo. Porque tudo que está errado, Ricardo, tudo que está errado, não está errado porque tinha um manual de fazer certo.
E os caras em Brasília fizeram tudo errado porque querem. Se fosse assim era mais fácil. O que está errado no Brasil está para atender interesses de minorias muito poderosas, muito agressivamente poderosas. O povão vota na esperança já descrente de que alguma coisa a política pode produzir de sério, depois volta para casa e o parlamento é cercado dos pequenos grupos de interesse, de pressão, que defendem a manutenção. Reformar o Brasil é necessário, é só a gente raciocinar juntos. Se você tem, com tudo caindo aos pedaços, como está acontecendo na saúde pública, você tem 2 milhões de garotos chegando, pedindo vaga no ensino médio, minimamente qualificado, e nós não devolvemos nada de correto para isso. A classe média paga dobrado para viver. Como é que seria essa reforma na Previdência, ministro? A Previdência tem que trocar o modelo. Por quê? O modelo que nós temos presume o povo jovem e o mercado formal. Então nós tínhamos 6 pessoas ocupadas para financiar o aposento de um que não passava de 60 anos. Capitalização. É um regime em que você junta as fontes da Previdência. Sim. E ao invés de dar mão para a boca repartir, aplica na atividade produtiva, animando a atividade econômica, fazendo o país crescer acima de taxas medíocres como essas, e daí sai o ganho extra para você pagar com dignidade os aposentados. A rigor é o que o mundo inteiro está fazendo e o Brasil adia eternamente essa discussão. Outra questão que é muito cara à esquerda, taxação das grandes fortunas e também taxação das heranças. Quer dizer, como é que o senhor vê? Porque eu me lembro que a deputada Jandira Fegali, logo que o presidente Dilma assumiu o seu segundo mandato, esteve nesse programa defendendo a taxação das heranças, taxação de grandes fortunas e tal, disse que foi lá, brigou, mas a presidente Dilma não quis tocar nesse assunto, não quis levar à frente isso, temerosa de que pudesse ver a reação do setor empresarial e tal, com que ela estava tendo dificuldade. Como é que o senhor se coloca diante dessas questões? Eu sou professor de direito tributário. Assim, originalmente eu não faço da política meio de vida e procuro, enfim, ter outros prazeres na vida além da minha vocação para a luta. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Evidentemente. Uma aberração. Uma aberração. Nós temos que introduzir isso. E o outro grande tributo é sobre heranças. Na América do Norte, a alíquota mínima para a classe média é 29%. Aqui no Brasil, a gente pode excluir a classe média e fazer uma tributação parecida só para meia dúzia de ricos que não pagam nada. Aqui no Rio pagam 4%. No Ceará pagam a alíquota máxima permitida pela Constituição, 8%. Nos Estados Unidos vai de 29% a 45%. E aqui está o caminho por onde você pode distribuir renda. Não é sobre grandes fortunas, porque isso é um velho apelo da esquerda antiga, que não percebeu a mudança que o mundo experimentou. Hoje não existem mais grandes fortunas, como no passado se dizia. Não, o doutor fulano de tal Hoje é tudo holding. São todas holdings em que é tudo pessoa jurídica. Sim. E aí o assim chamado rico recebe um prolabore e ali também bota a conta do mordomo, do helicóptero, do jatinho, do iate, bota tudo ali. Isso só no Brasil é assim. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, o que se faz aqui de espetar na empresa contas particulares da cadeia. E nos Estados Unidos não é nenhuma república bolivariana. Ministro, cada vez mais nos últimos meses eu observo, principalmente entre formadores de opinião... Está no meu compromisso introduzir no debate esses 2 tributos. Perfeito. Então vamos introduzir esse debate. Eu ouço muito dos formadores de opinião, cada vez mais dos seus vídeos no Facebook, uma noção de que o senhor é um dos candidatos mais preparados para disputar a presidência da República. Por outro lado, as pessoas comentam que o seu discurso é muito sofisticado, talvez para a grande massa brasileira. Como encontrar o caminho do meio aí? O senhor vai responder logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder vai fazer um rápido intervalo. Em 1 minuto está de volta com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Nós estamos de volta recebendo hoje o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, contando com a participação do jornalista Jean Teófilo, do Jornal do Brasil, que deixou uma pergunta para o ministro. Eu pediria que você repetisse, Jean. Só para a gente retomar, ministro, eu percebo nos últimos meses, principalmente dos formadores de opinião, uma visão de que o seu discurso, o senhor é talvez um dos candidatos mais preparados para assumir a presidência da República. Por outro lado, essas mesmas pessoas vem com uma preocupação que seu discurso talvez seja sofisticado demais para atingir a grande população brasileira. Qual é o segredo para a gente encontrar o caminho do meio entre essas duas posições? Eu aposto na inteligência do povo, na sabedoria do povo. Entretanto, a minha mensagem não me pertence, ela pertence aos auditórios que me ouvem.
Então, o que eu estou querendo dizer? Este último ano e meio, eu passei correndo às universidades do mundo e do Brasil, tentando criar uma corrente de opinião que traga o debate para onde ele tem que estar. Emprego, salário, financiamento da Previdência, financiamento da saúde, financiamento da educação, resolver o problema da segurança pública, que são as emergências populares, não é? E educação nem é uma emergência popular, tamanho o desafio da vida do nosso povo. Então, o que eu fiz? Eu estou preparando uma discussão para que o debate não seja entre Chico, Manel ou Rosa. Então tem o meu ilustre opositor, não devia nem citar o nome, mas vamos lá, o Bolsonaro, há 26 anos é deputado federal, fui colega dele. De onde? Do Rio de Janeiro. Foi vereador no Rio de Janeiro. O governador, ex-governador está preso, o presidente da Assembleia preso, o Tribunal de Contas quase todo preso, enfim, não se tem uma fala do cidadão e vai propor agora moralismo, e bandido bom é bandido morto, são golpes de frase feita que o nosso povo fica vulnerável, mas a minha aposta é na inteligência do povo, porque o povo sabe que não é fácil. E eu não quero ser eleito, eu quero sair da presidência consagrado pela opinião do povo brasileiro, que foi como eu fiz. Esses amigos simpatizantes, não se preocupem, eu sou um velho ganhador de eleições. Velho ganhador. No meu estado, com todos os meus defeitos, eu não tenho uma rádio, não tenho uma TV, deixa eu só contar essa proeza aqui. Eu nunca perdi uma eleição no meu estado. E eu não tenho rádio, não tenho TV, não tenho Dessa empresa, vez, nada. o senhor está mais controlado, porque dizem que o senhor se perde no curso da campanha, que o senhor acaba sendo, enfim, morrendo pela boca, falando um pouco demais. Está mais controlado, ministro? Eu sou muito indignado e vou morrer assim. Sabe o que é? Eu não nasci no baronato. Eu nasci numa pequena classe média, muito bem, nunca me faltou nada, nunca passei fome, mas eu estudava a maior parte da minha vida na escola pública. Muitos colegas chegavam lá com piolho e com fome. Tem companheiros meus queridos que estudaram comigo 4, 5 anos, eu disputo a presidência do Brasil e ele está morto, num presídio. Cléber Soares, me emociona lembrar disso, e eu não vou esquecer isso. É só por isso que eu ainda estou nesse negócio. Agora, eu tenho que ser hábil, aí isso facilita. Eu fui governador com 32 anos de idade, fui prefeito com 29. Tudo que se fala de mim, 38 anos depois, eu comandei a economia do Brasil, é que eu sou meio bocão. Eu agora tenho 60 anos, né? Eu não vou mudar, mas eu agora estou mais maduro, eu não vou deixar a casca de banana me pegar mais, a não ser que eu não consiga, mas eu vou servir ao Brasil e não vou errar. Ministro, como é que o senhor está vendo a situação do ex-presidente Lula, que é condenado, está na iminência talvez de ser preso, com toda essa celeuma jurídica colocada, a possibilidade do Supremo analisar ou não a revisão da prisão de condenados em segunda instância, e como está a sua relação com o PT, que é uma relação de altos e baixos. Há momentos em que o senhor diz, é mais fácil um boi voado que o PT me apoiar, e aí o PT fica em polvorosa, ou o senhor diz que é mais fácil alguns petistas votarem no Bolsonaro do que votarem no senhor. Mas depois essa relação parece que muda, e parece que vocês se reaproximam e dão mostras de carinho um para o outro. Enfim, como é que está isso, ministro? Primeiro, o Lula me dói muito no coração, porque o Lula, para mim, não é esse mito distante das pessoas, bem querido por uns, odiado por outros, irracionalmente e tal. O Lula, para mim, é um velho amigo. Quase 35 anos de convivência. E ver um cara que tem a história do Lula, o caminho que ele passou, está nesse momento do jeito que está, dói no meu coração. Pouco me importa se isso é bom, ou simpático, ou antipático politicamente. O Brasil está ficando cruel. Essa internet deu voz, para além de ser muito boa, mas deu voz a uma legião de tarados, sabe? De malucos, etc. E essa crueldade, eu considero, não é boa para o ser humano e não é boa para a política. Sim. Política não é um ato de destruição do antagônico. Política é um ato de convivência entre contrários, de maneira que um dia um ganha e o outro vai fiscalizar as promessas, e o outro ganha e o outro fiscaliza. Sim. No Brasil virou um ato destrutivo. No Brasil nós convivemos mais com quem pensa diferente. Né? Isso explica, pensa como eu, extermina. Isso explica parte da nossa tragédia. Então eu vou tentar, tentar desarmar isso. Enfim, estou fazendo onde posso essa pedagogia. Já o PT é um partido muito importante para a história brasileira. Mas o PT cometeu muitos erros. E eu não sou do PT. Eu não estou obrigado, sabe, a uma homenagem corporativista, cega, que talvez eles se sintam obrigados e nisso se distanciam da opinião média do Brasil. Um partido que fez tanto bem ao país, hoje tem pessoas que odeiam o PT de um jeito fanático.
Será que não tem uma parte disso que não tenha sido produzido por alguns equívocos? Vamos falar bem delicadamente. Aí eu percebi que essa minha tentativa de ser sério, de falar a verdade, de ver o lado correto das coisas, de denunciar o lado errado, de não entrar no fla-flu, será que eu não estou dando queixo para bater? Então eu resolvi lembrar o seguinte, faz 16 anos que eu ajudo o Lula, sem interromper nenhum dia. 16 anos faz que eu ajudo o Lula. Isso é história, o resto é intriga. Perfeito. O governador da Bahia, Rui Costa, deu uma declaração essa semana dizendo que tem que se analisar a possibilidade do PT apoiar uma candidatura de fora, que no caso seria a sua candidatura. O senhor acha que estão reabertas as negociações, caso, na verdade, nunca estiveram fechadas, não seja candidato? Nunca estiveram fechadas. Veja, também as pessoas tiram do contexto, mas repare uma coisa, e a gente baila na política. A política é um jogo de pesos e contrapesos, de xadrez, de maquinações cerebrinas e tal. E é uma arte. A gente, enfim, não é obrigado a essa coisa linheira. Ontem eu disse que era mais fácil um boi voar, eu tenho que manter isso hoje. Não, o boi não voou e a coisa mudou, ou seja, eu errei. Mas não é que possa voar. Você quer uma antecipação? O PT vai ter candidato. É natural que tenha. Eu não me zango com o PT por isso. Porque minha cabeça está acima de uma certa linha em que o que está em jogo é a sorte do Brasil. Nós não podemos deixar, sabe, essas forças entreguistas, essas forças que estão vendendo as estratégias derradeiras de garantia do futuro das crianças do Brasil, voltarem ao poder. O que vai nos coesionar é isso. Eu, por exemplo, se não tiver a honra de servir ao povo brasileiro, de chegar no segundo turno, o que eu fiz ao longo dos últimos 16 anos? Apoiei a eles unilateralmente. Já aborrecido, já zangado. Se o PT é difícil, o PSB está mais fácil, né? O Márcio França também tem mantido negociações com o senhor, por quê? uma aproximação. Por quê? Porque hoje fica bem evidente. Se você pegar a carona, Ricardo, como é que o senhor vê a política de alianças que o senhor pode construir agora? O projeto que eu vou apresentar ao povo brasileiro tenta um acordo entre os interesses de quem trabalha, que é a quem eu sirvo. Vamos lá, o meu patrão é o interesse da classe trabalhadora. Porém, eu não excluo, pelo contrário, eu sei que o melhor interesse da classe trabalhadora passa pelo prestígio de quem produz, do empresariado nacional, da empresa nacional, enfim, de uma estratégia que tente achar essa conciliação entre os interesses de quem trabalha com os interesses de quem produz. No adjetivo, muito desmoralizado, muito corrompido, né, também no Brasil, está aí um campo de centro-esquerda. Portanto, eu vou buscar que a minha aliança se assente numa ampla quanto possível aliança de centro-esquerda. Vou fazer um rápido intervalo e dentro de 1 minuto voltamos com o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, contando com a participação do jornalista Jean Teófilo, do Jornal do Brasil. Jean, quer fazer uma pergunta ao ministro? Mas, gente, o senhor viveu 16 anos de sua vida no Rio de Janeiro. Queria que o senhor contasse um pouco pra gente qual é a sua relação com a cidade, como o senhor vê a cidade, os lugares que o senhor gosta na nossa cidade. Veja, todo brasileiro que ama de verdade o Brasil se sente meio daqui, meio do Rio, porque o Rio era a capital. O Rio segue sendo o maior polo emissor, apesar de todo o desmonte econômico. O Rio ainda é o maior polo emissor de uma estética nacional, de uma identidade cultural nacional. É a maior quantidade de artistas por metro quadrado do planeta, de intelectuais saborosíssimos. O Rio é uma comunidade, assim, se eu subo a Rocinha, como já fiz, para o bem e para o mal, é todo mundo cearense, né? Todo mundo cearense. Vou no Alemão, vou na Maré, me sinto em casa. O BenTV foi assassinado já, era um cearense que caiu para o lado de lá na coisa, não, mas eu fui lá no dia, ele me conheceu, disse que o pai dele falava muito bem de mim. Enfim, eu me sinto muito em casa no Rio de Janeiro e quero ser o cara que vai tirar o Rio de Janeiro dessa situação. Ah, mas eu vou mesmo. Eu tiver a chance um dia de servir ao Brasil como presidente, eu vou botar a mão aqui. Vou botar a mão e vou tirar o Rio dessa situação. O senhor já tem um perfil de quem seria o seu companheiro nessa tarefa, o seu vice ideal? Eu quero um empresário, um homem da produção, conectado aí com esse mundo da empresa nacional brasileira. Um nome ainda não existe na lista. Vai lembrar a composição que o presidente Lula fez. Exatamente. Que foi com um grande brasileiro, meu querido, estimadíssimo amigo José Alencar, que tem um filho
extraordinariamente qualificado, chamado Josué Já está Alencar. dito, pronto. Pelo menos a preferência nesse momento é essa, a tendência é essa. Ministro, o seu chefe da equipe que está formulando o seu programa econômico, o economista Nelson Marconi, disse que o programa é essencialmente desenvolvimentista. Bom, logo associaram a presidente Dilma, porque também ela se dizia desenvolvimentista. Há alguma similitude entre uma coisa e outra? Não, me perguntaram isso porque querem reduzir o debate a coxinha e mortadela. Não vai ser comigo, não tem. O Brasil não cabe nessa miudice. Sim. Então, repare, o Nelson é extraordinário, inteligentíssimo, comprometido com uma concepção rebelde, essas maluquices. É brilhante, ele é muito bom. E aí, imediatamente, querem me levar para lá, mas assim, a diferença entre a minha concepção e a da Dilma é da água para o vinho. Por exemplo, eu chegando à presidência da República, eu vou pôr em crítica 100% das renúncias fiscais. Se eu for presidente, não haverá o prêmio que bota um nariz de palhaço em quem paga os impostos rigorosamente. Refis. A cada 2 anos se foi feito refis nesse país ao longo desses anos todos. Ou seja, quem paga em dia fica feito de palhaço e quem não paga é premiado. Então isso tudo muda completamente, né? O Brasil tem que introduzir um conjunto estrutural de reformas, eu indiciei aqui uma parte tributária, e eles não fizeram. E a minha ideia de desenvolvimento no Brasil tem a ver com uma poderosa indústria nacional, cujos setores serão eleitos não por preferência, vamos dizer como regime de campeões nacionais, que deu desses bandidos aí da JBS e tal. Aqui é o petróleo e gás e bioenergia. Não é? Óbvio que o Brasil não pode ser um país que exporta petróleo bruto barato e importa gasolina e óleo diesel, sem se falar na imensa potencialidade de emprego, né, de impostos altos. O plano de refinarias que, na verdade, havia no governo do presidente Lula e da própria presidente Dilma para um projeto... Ela rasgou. Mas foi interrompido. E agora ela rasgou. Está se exportando cada vez mais a gasolina, o petróleo e importando o óleo diesel. 60% do óleo diesel queimado agora no Rio de Janeiro vem do estrangeiro. 12% das exportações norte-americanas para o Brasil, ou seja, empregos lá, com dinheiro pago do povo brasileiro, que está pagando uma das gasolinas mais caras do mundo, porque ao invés da gente ocupar a capacidade instalada, que é de 25% ociosos, estamos fazendo negociata com o estrangeiro. Isso tudo é a guerra onde eu estou entrando. Depois o complexo industrial da saúde. Quer dizer, o Brasil importa do estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa, 17 bilhões de dólares só o governo federal. Sim. Se você somar empresas privadas de hospital e estados e municípios, lá vai mais, dá 50 bilhões. Isso significa 150 bilhões de reais por ano, que nós já estamos gastando. Prótese, cama de hospital, bengala, tudo sendo feito na China e trazida para cá de navio com distâncias imensas, quando a gente pode produzir aqui, né, em Duque de Caxias, em qualquer lugar. Porque são perfis simples, tecnologicamente falando, e o dinheiro está ouvindo a conversa porque é o governo que compra. Depois, o Brasil tem a agricultura e a pecuária mais agressivamente competitivas do mundo. 40% dos custos de produzir a agricultura brasileira vem do estrangeiro. Qual é a explicação disso? Nenhuma, senão falta de projeto. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Tem cabimento que praticamente o armamento, todas as comunicações, toda a mecatrônica, toda a eletrônica dos nossos navios, etc., seja tudo importado, para bem dizer, vamos falar baixinho aqui, que eu morro de vergonha, no finzinho do governo Dilma, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Qual o vexame? Nós cancelamos essa concorrência aí, já com risco do Tribunal de Contas criar um problema, porque o Brasil sucumbiu. E a China está investindo aqui, inclusive, na parte de... 20 bilhões de dólares ela investiu ano passado. Transmissão de energia, a linha energia de Belo Monte, base hidráulica. A energia de Belo Monte toda foi... quem construiu foi e quem explora... E veja bem, nós estamos produzindo... É uma estatal chinesa, diga-se de passagem. Dúvida. Ou seja, é uma estatal vinculada ao Partido Comunista Chinês. É evidente. E só que nós estamos produzindo... É a contradição, né? Nós estamos produzindo um passivo impossível de ser remunerado, porque quando a China vem investir aqui, não vem fazer caridade, ela vem tomar retorno. E eu vi a experiência chinesa na África. É que nem uma nuvem de gafanhoto. É evidente que nós não vamos hostilizar, é um bom parceiro estratégico no mundo, é o maior destino das nossas exportações, mas nós temos que celebrar com a China uma outra relação. Nós temos que exigir preferências comerciais e industriais, nós temos que exigir transferências tecnológicas, nós temos que exigir financiamentos rebeldes às interdições
do Fundo Monetário Internacional, porque isso é a guia que pode permitir ao Brasil sair dessa encalacrada. Nós estamos quase encerrando, ministro. Queria saber sobre privatização, porque o governo Temer veio falando em novas privatizações, em ampliar a privatização, privatizar a Eletrobras e tal. O Nelson Marconi falou que tem setores que não são privatizáveis, na opinião de vocês, setores estratégicos. Como é que seria exatamente, quais seriam os setores que, na sua opinião, são privatizáveis e aqueles que não são? Veja, o Brasil... Rapidamente, nós estamos a 2 claro, minutos. o Brasil privatizou telecomunicações. Gol, foi muito bom, teve o meu apoio. O que está errado? É que nós permitimos a formação de oligopólios, não tem competição e hoje o brasileiro é obrigado a pagar a tarifa de celular mais cara do mundo. Então você não pode acreditar que a privatização é um bem em si mesmo, se não houver um marco regulatório eficiente, uma fiscalização importante e com grandes comprometimentos da autonomia tecnológica do país. Portanto, eu não tenho nada contra a privatização como ferramenta. Mas privatizar petróleo, um país como o nosso, entregar para multinacionais, 7 irmãs, um oligopólio, está aí a consequência, estão fazendo. O preço da gasolina aqui é quase o dobro do preço dos Estados Unidos. Quase o dobro. Flexibilizaram também a questão do conteúdo nacional e toda a indústria de petróleo do Rio foi sucateada. Sim, todos. Os estaleiros os estaleiros parados. Todos, esses caras estão fazendo encomenda na China, gerando milhares de empregos em Singapura e na China. Qual é a explicação para isso? Nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Foi um prazer muito grande debater os temas importantes, que eu espero que tenha sido de utilidade também para nossos telespectadores. Muito obrigado, Jean Teófilo, por ter comparecido ao programa e obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.